E aí, pessoal, então bem-vindos a outra solução. Dessa vez é o problema 95 do Hadley, volume 3, e a edição é a 10ª. É o problema sobre como determinar as correntes em um circuito RL, circuito com indutor e com resistor. Para resolver ele, a gente tem que, primeiro, considerar quais que são as quedas de tensão. E aí, uma estratégia talvez até simples para fazer isso, e que na verdade é bastante usada, é escrever nos elementos do circuito as quedas de tensão ou ganhos de tensão. Então aqui seria mais, porque estaria mais próximo do terminal positivo da bateria ou da pilha, e seria menos, aqui seria, no caso do indutor, mais menos, aqui seria menos, porque está mais próximo do terminal negativo, aqui seria mais, aqui seria menos e aqui seria mais. E para essas duas malhas, eu acho que é malha o nome, enfim, a gente pode determinar, usar a lei de Kirchhoff para determinar as equações que governam a corrente nesse circuito, ou as correntes desse circuito. Então, primeiro pegando a malha, eu acho que essa primeira malha, esse caminho aqui, em qualquer sentido, o sentido da verdade você escolhe. Você pode pensar que tem um elétron percorrendo esse caminho, e se o elétron porventura passa do terminal negativo da bateria para o positivo, quando ele passar pelo resistor, ele vai passar do positivo para o negativo. Então vão ter uns sinais contrários quando for considerar as quedas de tensão. No caso, eu tenho essa fonte epsilon, é um Ezão, então Ezão menos, e eu vou dizer que a corrente que passa no primeiro, que passa por esse resistor 1 é I, menos a queda de tensão relacionada ao indutor, seria a indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. E aqui é corrente normal 1. E agora sim, menos R2 em 1, porque essa em 1 eu vou dizer que é a corrente que passa no indutor. No indutor não, no resistor, R2. Então aqui 1. E 2 seria a corrente que passa no indutor, L2, pelo menos de acordo comigo. Então estaria 0. Então, e pegando a outra, a malha mais externa, teria Ezão menos, novamente, R1I menos L1DI dt menos L2DI2 dt seria 0. Então a gente tem essas duas equações e a gente deve saber que I, a corrente total, seria I1 mais I2. Então, e uma coisa que a gente pode fazer também seria substituir essa expressão em uma dessas duas equações, de modo a ficar somente com dois tipos de corrente. Por exemplo, vou substituir nessa segunda equação. Então, aqui eu fico R1, I1 mais I2, menos L1 DI dt, na verdade DI1 I2 dt, menos L2 DI2 dt, que é um 2, que também é um 2, tudo isso é 0, igual a menos R1 I1 menos, e eu vou fazer uma certa separação aqui, D1 dt, ou seja, esse tempo só depende da corrente I1, menos R1 I2, menos L1 DI2 dt, menos L2 DI2 dt, lembrando que tudo isso é 0, então vou colocar o 0 aqui. E uma coisa que talvez seja forçação é dizer que esses dois termos aqui, esse é 0 e esse termo aqui também é 0. Inclusive, nesse primeiro termo 0, lembra a equação, a queda de tensão, lembra, na verdade,
a lei de Kirchhoff é aplicada a um circuito com um indutor e uma resistência. Porque se a gente tem um circuito com uma resistência e um indutor, ele está conectado em uma fonte de tensão. Então, aqui um resistor, aqui um indutor. E a fonte de tensão aplicada tem uma diferença potencial, vou dizer aqui V. Então, V menos RI menos L dt seria zero, que seria análogo à expressão, ao primeiro termo que escrevi aqui em cima. Então, e a gente sabe a solução dessa equação. Na verdade, é uma equação diferencial bem simples, porque a gente tem a derivada da corrente em relação ao tempo, na verdade, mais aqui, a resistência sobre a indutância vezes a corrente seria igual a V, que é uma constante. E a derivada de uma função que é proporcional à própria função seria uma forma exponencial. Então, a gente espera que a corrente tenha uma forma exponencial. Então, seria uma forma de obter. Já tomando proveito disso, vou apagar aqui rápido para mostrar como seria essa solução. Muito bem, eu apaguei as partes indesejadas. Agora, se a gente substituir essa corrente e que é uma forma exponencial, nessa equação diferencial, a gente deve obter quais que seriam esses parâmetros A e B, ou pelo menos um deles. E como eu já expliquei antes, essa é a equação diferencial e a forma da corrente em 1 tem que ter uma dependência exponencial, porque se eu derivar a exponencial, eu obtenho um termo que é proporcional a ela mesma. E teria que ter o termo B aqui, porque sobra um coeficiente aqui, que tem esse epsilon, ou melhor, esse exão desse outro lado, que a gente vai usar para igualar. Então, substituindo, a gente fica com a lambda, exponencial lambda t, mais R1, L1, a exponencial lambda t, mais R1, L1, B, igual a, vou colocar menos epsilon, exão, igual a zero. E a única maneira dessa equação, satisfazer a condição zero é que o termo exponencial que acompanha a exponencial seja nulo e o termo sem exponencial também seja nulo. Então, esses dois termos é nulo. Da primeira condição, para que o termo exponencial, os termos com exponenciais sejam nulos, a gente tem que a lambda mais R1 sobre L1A igual a zero, de modo que o lambda é igual a menos R1 sobre L1. E da segunda condição, R1B sobre L1 igual a esse é. E na verdade eu notei que eu cometi um erro aqui. Na verdade aqui é exão sobre L1, que esqueci de dividir. Tem um L1 dividindo aqui. Exão sobre L1. E a gente acha que o B é igual a exão sobre R1. Isso é um B. Parecendo um D. Então, com essas duas informações, a gente obtém uma corrente I1 da forma A. E a gente percebe que o A a gente ainda não determinou. Menos R1L1 T mais esse termo aqui. E eu vou precisar pagar mais. E agora a gente pode aplicar uma condição de contorno, que é a condição óbvia de que a corrente no tempo zero é zero. Então, a corrente no tempo zero, no caso, tem que ser zero. E substituindo um tempo igual a zero aqui, eu fico com A mais
esse fator aqui, E1 sobre R, seja A igual a menos E1 sobre R1. Então, a forma da corrente seria E1 sobre R1, 1 menos exponencial menos R1 sobre L1 vezes T. Então, essa seria a expressão para a corrente no indutor 1. Espero que não tenha errado em alguma coisa. E agora a gente avalia o que a gente deve avaliar, que na verdade é a derivada da corrente com relação ao tempo. Então, basta a gente derivar essa expressão em relação ao tempo e obter que... E na verdade essa expressão, talvez muitos de vocês obtivessem essa expressão na própria prova, fosse dada na própria prova, ou vocês se lembrassem, porque, enfim, tá resolvendo a equação diferencial sempre que necessário, às vezes é um fator que faz com que a pessoa perca muito tempo, principalmente numa resolução de prova. Então, derivando em relação ao tempo só teria um termo que depende do tempo, um sinal de menos com outro sinal de menos, R1 sobre L1, exponencial menos R1 L1T. E R1 cancela com R1. E na verdade a gente deve avaliar imediatamente após a gente ligar a chave, então no tempo zero. Então no tempo zero, a variação da corrente com o tempo é igual a E1 sobre L1. E E1, se eu não me engano, é 6 volts. E L1, aí eu preciso conferir. L1 é 0,30 Henry. Então, no fundo, a gente fica com... Então, no fundo, a gente fica com 18. E basta usar as unidades corretas, ampere por segundo, que é a derivada de corrente. Isso aqui é segundo. Então essa seria a resposta da letra A, e a gente tem ainda a letra B. E eu vou apagar aqui rápido para fazer a letra B. Então, voltando, na alternativa B é pedido que se determine qual que seria a solução, ou melhor, qual que seria o valor da corrente numa condição de estado estacionário, que é uma condição em que T tende a infinito. E aí, se vocês olharem a equação, a expressão para a derivada da corrente e fizer T tender a infinito, vocês vão achar que a derivada da corrente em 1 seria nula, ou seja, a corrente não varia mais com o tempo. E é esperado porque a fonte já, digamos que forneceu a corrente a tensão necessária, na verdade está fornecendo a tensão necessária, a corrente aumentou e atingiu o máximo, e aí não há mais variação de corrente no indutor. E quando não há mais variação de corrente no indutor, a tensão no indutor, na verdade não existe mais tensão de diferença potencial no indutor para fins práticos. E aí o indutor é como se fosse um fio mesmo, e você pode tratar ele como fio. Então, tratando o indutor como fio, a gente só redesenha aqui um pouco. E agora surge um detalhe, que a gente tem dois resistores aqui, outro aqui, e a corrente vai percorrer um certo caminho, e a dúvida aqui é qual caminho ela vai tomar, se ela vai tomar pelo fio, ou quanto que ela vai tomar pelo fio, e se ela vai tomar pelo resistor R2. E na verdade a corrente procura o caminho de menor resistência para passar, o elétron procura o caminho de menor resistência para passar, que seria o caminho do fio. Mas uma maneira de ver isso, na verdade, é pegar a resistência equivalente. Digamos que aqui tem uma resistência R, uma resistência, e eu calculo a resistência equivalente dessa parte aqui. Então, sobre R equivalente seria... Esse R equivalente ficou muito ruim. 1 sobre R2 mais 1 sobre R,
que é R2 mais R sobre R2 vezes R. Ou seja, R equivalente seria R2 mais R. Sendo que no limite que esse R tende a zero, eu fico com aproximadamente R2 vezes R sobre R2, porque esse R é muito pequeno comparado a esse R2. Então, R2 cancela com R2, fica com aproximadamente R, que é aproximadamente zero. Então, ou seja, na prática, a resistência equivalente aqui seria zero, ou seja, a gente teria um circuito desse tipo aqui. Só uma resistência e a bateria. Então, na prática, a corrente nesse estado estacionário seria bem trivial. Aqui é epsilon, ou melhor, Eson, toda vez eu me confundo. Eson sobre R1. Eson é 6 volts e R1, se eu não me engano, deixa eu conferir. É 10. É 8. Errei. Ohm. Então a corrente dá 0,75 ampere. Então essa seria a resposta de estado estacionário, que ocorreria para um tempo bem grande. Claro, satisfazendo, assumindo que a fonte seja uma fonte ideal e tudo mais. Então é isso, pessoal. Esse foi mais outro problema. Se vocês perceberem algum erro, algo estranho, algo impreciso, na verdade, vocês podem comentar no vídeo. Vocês podem, enfim, dar like e se inscrever no canal, é de graça. Esse canal, na verdade, não tem nenhum propósito financeiro. Então, eu acho que eu vejo vocês até a próxima. Até mais. Tchau.